a primeira atividade que participei e que não tive ideia dela foi a primeira Santa Ceia logo após ter nascido. Fui levado ao templo para ser apresentado, não tenho a menor ideia. A primeira semana de nascido. E de lá até cá o Senhor tem sustentado os meus passos. Uma outra pessoa, irmãos, é o cantor, compositor e pastor, também, não é? Eliezer Rosa. Quem não conhece esse homem patrimônio de Pernambuco? Eu estava na Ceasa uma determinada vez, agora, muito antes dele morrer, né? E de repente o telefone toca, quando eu olho, irmão Josué, aqui é o cantor. Aqui é o cantor Eliezer. Olha, irmão, eu muito tempo queria falar com vocês, irmão Josué. Olha, o Ailton proibiu que minhas canções, meus hinos, a minha voz fosse veiculada nas rádios e na televisão. Irmão, isso é uma maldade muito grande. Um patrimônio da família Rosa. Fica aqui comigo. Eu vou mostrar uma galeria de homens, fotografias aqui, que foram praticamente expulsos por Ailton José Alves. Homens que antes eram verdadeiros ramos frutíferos na casa de Deus. Eu queria ter oportunidade de falar de um por um dentro daquilo que eu conheço, mas infelizmente o tempo aqui é muito curto. Então vocês assistam aí esse iniciozinho dessa apresentação maravilhosa do Dr. Abner Apolinário e depois eu vou apresentar a vocês o histórico de algumas pessoas que também foram expulsas da Igreja Evangélica Assembleia de Deus por essa atual administração, simplesmente por ele se sentir desconfortável com a presença dessas pessoas. E diga-se mais, irmãos, não somente os que estão aqui, mas dezenas de obreiros, centenas de obreiros e até milhares de obreiros que saíram no anonimato. Exatamente porque causavam desconforto e o atual presidente, como seu filho, se achavam extremamente inseguros. Mas eu quero dizer, ele privatizou essa igreja para ele. Só que a igreja tem um dono. Assim como o dono da vinha, na parábola de Jesus, voltou para requerer dos trabalhadores. Assim como o dono da festa naquela casa voltou e cobrou dos seus trabalhadores. Deus haverá de cobrar muito caro. Vou dizer mais uma vez, de Ailton José Alves, de sua família que dá apoio e o chama de homem de Deus, santo homem de Deus, apresentando à igreja uma coisa que não é. Só quem não tem o Espírito de Deus é quem se engana. Dr. Abner Apolinário, bem como vocês vão ver aí, é filho do nosso ex-honrado homem de Deus, homem sim ungido, e que honrava a unção e a posição de pastor-presidente da nossa igreja. O nosso querido irmão Abner Apolinário, ele era aqui, é claro, né, das Assembleias de Deus no estado de Pernambuco, e na gestão do pastor José Leôncio da Silva, ele era musicista, cantava na orquestra, era maestro do coral Filadélfia, sua esposa também exercia seus talentos em nossa igreja. Esse hino que vocês vão ouvir aí, a introdução, vivifica tua igreja, ó bendito Salvador. Irmãos, quando Abner Apolinário, nos cultos, no início dos cultos, no momento de louvor, esse homem cantava este hino com tanta unção, com tanta bênção de Deus, que a igreja era elevada a um nível espiritual e os céus desciam. Filho do pastor José Amaro da Silva com a irmã Alice, o nosso pastor José Amaro da Silva morreu, dormiu no Senhor Jesus em 1976 e deixou todos os filhos, nenhum dependendo financeiramente da igreja, nenhum empregado na igreja. E qual é a situação hoje, irmãos? Vocês vão ver que esse homem, um estudioso servo de Deus, me lembro do Dr. Abner, mocinho, e depois ele fez o concurso para juiz. Eu vou deixar aqui o link desse vídeo dele na ABCeara, e ele foi aprovado e hoje é juiz de direito, já está com as cães, não é, branquinhas nessa idade, não é? Mas uma coisa interessante que ele diz, foi apresentado na sua primeira semana de vida em uma Santa Ceia, e de lá para cá ele nunca, jamais se desviou
da casa de Deus, dos caminhos do Senhor Jesus. Agora, imagina a igreja. O pastor José Amaro da Silva com a nossa irmã Alice, homem chamado por Deus, escolhido por Deus, ungido por Deus. A igreja, não somente a igreja, mas como a população pernambucana, brasileira e até no exterior, tinham esse homem como exemplo, um modelo de vida de servo de Deus. Traz este homem, o doutor Abner, na primeira semana de vida, apresenta a igreja e, conforme Ana apresentou a Samuel, ele consagra o filho dele. Eu estou falando do Abner, mas houve o Abiezer, que hoje é advogado no Rio de Janeiro, inclusive me deu o curso de diácono em Salvador, a todos nós que fomos consagrados ao diaconato lá. Então o Abner, o pastor José Amaro chega, apresenta esse homem a Deus. A igreja consagra a Deus e ele começa a se desenvolver na casa de Deus, aprendendo as Sagradas Escrituras, a louvar ao Senhor, se casa, se torna um profissional conceituado. E quando esse desviado, Ailton José Alves, vocês não conhecem essa história, vocês precisam conhecer, toma posse. E quando eu voltei de Salvador, irmãos, ainda em 2004 aqui, que eu saí antes de Ailton José Alves tomar posse, saí em 1989, e quando eu volto, eu vejo um clima pesado. O doutor Abner cantando, louvando a Deus, mas eu vi a fisionomia do Júnior, do Ailton José Alves, aquela fisionomia que deixava transparecer um desconforto, um mal-estar, não somente pela presença do doutor Abner, assumindo os louvores congregacionais, como também de muitos outros irmãos, que aos poucos vocês foram tomando conhecimento, o que foi que ele fez com cada um. Então, é muita coragem, irmão. É muita coragem. O servo de Deus, vou repetir, pastor José Amaro da Silva, com a nossa irmã Alice, apresenta a então criancinha recém-nascido, está ele hoje aí como juiz de direito, ainda exerce a sua atribuição aqui no Fórum Rodolfo Aureliano, em Joana Bezerra, aqui na cidade de Recife, e ele dedica toda essa bênção, toda essa vitória a Deus. Eu já ouvi contando a sua aprovação, tanto em Brasília, no seminário sobre a harpa musical que ele fez lá, como fez aqui também, a harpa cristã. Então, irmãos, é muita coragem e petulância de um homem chegar e dar, me desculpa a expressão, um chute no homem desse e dizer: aqui você não fica, aqui não tem espaço para você, procure um lugar para você. Irmãos, é muito difícil. Irmão Josué foi assim, foi mais ou menos assim. Porque na justiça, vocês viram ele dando depoimento a respeito do presbítero Giovanni Cardoso. Ele disse: é muito simples, doutor. Se ele não concorda com a direção da igreja, se ele não se sente bem, procure outra igreja para ir. Ele considera a igreja como dele. Então, olha, irmãos, eu vou ser sucinto, que eu quero, esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas eu quero dizer para vocês o seguinte: essa igreja evangélica Assembleia de Deus, aqui no estado de Pernambuco, está sendo conduzida por um homem presunçoso, hipócrita, fariseu, desviado. Deus vai cobrar muito caro dele, da família dele, dos pastores, vamos dizer assim, omissos, coniventes, que apoiam todas essas irregularidades. Mas eu não digo assim que ele vai adoecer, vai enfermar, não. Deus vai requerer, e o requerimento na eternidade é infinitamente mais doloroso e sem solução do que na vida terrenal. Então, ou ele se arrepende, irmãos, ou a coisa vai ficar muitíssimamente difícil para ele, tanto aqui como já está sendo, como na eternidade. Então ele praticamente expulsa esse homem, essa semente, expulsa dos limites da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco. E quando tanto o doutor Abner como algum outro, que às vezes, por uma pequena diferença, uma discórdia, ele diz: enquanto eu for presidente dessa igreja, vocês não tomam lugar nesses bancos, não têm oportunidade enquanto eu for presidente. Que coisa tremendamente deplorável, que merece ser reprovada com todas as letras. Então, irmãos, assistam aí esse seminário. Eu vou deixar aqui o link, aqui na igreja de Seara, do pastor Hélio Ribeiro. Então, assistam aí, depois eu volto a comentar. Vamos louvar a Deus com os hinos da harpa cristã. Estará ministrando louvor com toda a igreja, nosso irmão, doutor Abner Apolinário, e toda a igreja adorando a Jesus neste momento. Não darei meu louvor a ninguém mais, só a Ele.
Aleluia. O Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, que nos achou no lodaçal e nos livrou. Eu não passei naquele lodaçal porque vim de uma geração abençoada. O pastor José Amaro teve 12, eu sou o segundo. Aquela bênção que nunca entrei na sala de dança, nunca pulei um carnaval, nada do Egito eu passei. Aleluia, aleluia! Sou de Sião e não passei por esse período. E o que eu gosto de Deus não poderia ser diferente. É ter libertado alguns ou muitos escravos e o Senhor tirou do lodaçal, que você olha para trás e diz: como foi que o Senhor me encontrou? Igreja, forte igreja. Igreja mais forte. A primeira atividade que participei e que não tive ideia dela foi a primeira Santa Ceia logo após ter nascido. Fui levado ao templo para ser apresentado, não tenho a menor ideia. A primeira semana de nascido. E de lá até cá o Senhor tem sustentado os meus passos. Vi essa criançada aqui produzindo som, repetindo o que eu fiz na idade delas. E Jesus tem me guardado, Jesus tem me sustentado. Lugar de criança é no templo do Senhor. Filho de pastor, 12 irmãos, e todos foram apresentados e vivem na casa do Senhor. Uns já partiram e outros estão aqui servindo ao Senhor. Queridos irmãos, eu estou muito feliz por poder estar aqui essa tarde. Mas eu quero começar a falar sobre o tema central é harpa cristã. Em alguma parte do Brasil, em outras partes também, o inário é tratado com desdém. A harpa. E você não sabe, as pessoas muitas vezes não têm ideia do manancial de glória e de bênção que traz a harpa cristã. Pastor José Amaro, de onde eu vim, estava certa vez em casa, quando foi procurado pela irmã Luísa Ivo, dirigente do círculo de oração. Chegou e disse: pastor José Amaro, irmã Severina Gomes, dirigente do ciclo de oração, foi visitar em minha casa e ela está lá passando mal, precisamos da sua presença lá, pastor. Ele disse: Luísa, irmã Luísa, eu vou na padaria comprar pão para os meninos. Mas pastor, ela está doente lá, está passando mal, o senhor está pensando na padaria, comprar pão para os meninos. Graças a Deus, porque naquele dia eu teria passado fome sem aquele pão da padaria. Comprou pão, vamos lá. Chegando, adentrou o quarto, ele e minha mãe, irmã Luísa Ivo. Ele fez uma poderosa oração. Quando terminou, a irmã Severina Gomes teve uma parada cardíaca. Morreu. Ele disse: dê-me a harpa. Pegou a harpa, foi para um canto do quarto e começou: contra os males deste mundo, Deus nos vale só. Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó. Cristo cura-se, Cristo cura-se.
Ele cura sim. Queridos, qual é a história deste hino? Não estou contando uma história para alguém achar bonito. Aquelas histórias bem contadas. José Amaro, Alice Inácio, minha mãe, e Severina Gomes. Como eu disse, depois daquela poderosa oração, ela teve a parada cardíaca. Severina Gomes faleceu. Foi dirigente do Círculo de Oração do Tempo Central em Recife. O pastor José Amaro disse: traga a harpa. Começou. Contra os males. Cantou a primeira vez, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Na 10ª vez, ele parou e disse: Senhor, eu quero a tua serva viva nos meus braços. Aleluia! Continuou cantando. De repente ela foi: ela foi ressuscitada. Você tem uma arma na sua mão. Hino 7. Aleluia, aleluia. Ela foi ressuscitada. Eu, não satisfeito, eu chamava de Bill. Ela gostava, quando os irmãos chamavam Bill, disse: Bill, vem cá. Ela foi componente do coro Filadélfia no Tempo Central. E naquele tempo eu estava à frente do coro. Eu disse: vem cá, me conta o que aconteceu. Ela disse: eu senti como uma nuvem que me elevava. Abner, eu cheguei no paraíso de Deus. Eu vi coisas que eu não consigo contar. Fiquei deslumbrada, muito deslumbrada. De repente uma voz forte e muito bonita disse: aqui está bom, mas desce. Foi ressuscitada. Assistam esse vídeo até o final. Fica comigo, você não vai se arrepender, irmãos. Isso é história, isso é cultura. E isto é um alerta para aqueles que ainda duvidam da conduta desviada, da conduta execrável de um homem que se tornou presidente da igreja evangélica por usurpação, comprando votos e corrompendo e aliciando pastores coniventes. Centenas de obreiros, centenas e até milhares já deixaram presbíteros. Seria impossível eu nominá-los todos aqui. Mas eu queria chamar a atenção, entre os que eu vou citar aqui, de dois personagens. O cantor, compositor, pastor hoje, Eduardo Silva, é um patrimônio das Assembleias de Deus em Pernambuco. Na época do Abner, solteiro, Abiezer solteiro, e que fazia parte aí do grupo musicista, de estudos, era uma animação essa mocidade tão grande. Participava também o cantor, compositor, Eduardo Silva, e hoje pastor. Eduardo Silva foi para os Estados Unidos e lá foi consagrado ao pastorado. Ele desenvolve um ofício que recebeu diretamente de Deus, onde ele as suas músicas, as suas composições são cantadas por uma infinidade de cantores de renome aqui no estado de Pernambuco e no exterior. Esse homem tem prestado um grande e relevante serviço à casa de Deus. Agora mesmo, semana passada, ele regressou de uma viagem, de uma temporada, praticamente em todo o território nacional. Me parece que o Brasil tem de litoral 8.000 e poucos quilômetros. Ele rodou mais de 10.000 quilômetros, visitando várias convenções, sendo recebido com honra, sendo recebido com apreço, com carinho, com amor, onde louvor a Deus, pregou a Deus. Os pastores reconhecem os valores e a bênção da revelação de Deus e os dons que foram entregues ao pastor Eduardo Silva. Mas a igreja de Pernambuco, quando ele se ausenta, vai para os Estados Unidos e volta, a igreja é privada do talento, da inspiração, da bênção, que é Eduardo Silva. Uma infinidade de cânticos, belos hinos, que renovam a fé, as esperanças e as forças. E simplesmente, quando esse homem volta dos Estados Unidos, é aconselhado a procurar Ailton José Alves, já na administração de Ailton José Alves. E Ailton José Alves faz uma péssima recepção. Depois de um tempo de espera lá fora, e quando o Eduardo Silva, esse patrimônio, entra no gabinete de Ailton, ele já está em pé. É assim que ele fez. É assim que ele faz. Fez com o pastor Hélio também. E com inúmeras outras pessoas. Já recebe de pé, com a pasta na mão, e não se dá o trabalho de sentar-se e receber o irmão. Irmão, você acha que se você chegar em sua casa, que não é casa dele,
Mas ele comprou para ele, né? Através de presentes, dinheiro aos pastores para as eleições. E foi mal recebido, porque é ele quem tem a caneta, o estatuto, é ele quem tem o microfone, é ele quem tem as rádios, é ele quem tem a televisão. E se você for mal recebido, o que é que você vai fazer? Então, igreja, obreiros neófitos, vocês não podem me acusar porque todos vocês, a maioria é puxa-saco, dominado, omisso e conivente, que fica adorando Ailton José Alves por uma vez aí no púlpito ou no microfone. Vocês não sabem o que é esta obra de Deus de Pernambuco. Pois voltando, o pastor Eduardo Silva, bem mocinho com o doutor Abner, era uma verdadeira festa, tanto no início da administração do pastor José Leôncio até o final. Era uma bênção, irmãos. Ele compunha hino para os diversos órgãos de louvor, para as diversas festividades, para as confraternizações da mocidade, de tal forma que ele é um cantor extremamente reconhecido. E agora, esse ano, depois de uma grande estadia aqui em Fortaleza, sem nunca ter sido convidado aqui para Pernambuco, o pastor Eduardo Silva está de volta para os Estados Unidos e vai residir lá, onde ele tem um filho que é casado com uma filha do Dr. Abner. Então, Pernambuco não vai dispor da bênção de Deus através, aí eu digo sim, não como Samuel diz, através de Ailton José Alves, mas que o pastor Eduardo Silva é um canal de Deus para abençoar vidas, não somente em Pernambuco, como no Brasil e até no exterior. Eu quero falar, eu disse de dois, mas vou falar de três. Uma outra pessoa, irmãos, é o cantor, compositor e pastor, também, não é? Eliezer Rosa. Quem não conhece esse homem patrimônio de Pernambuco? Eu estava na Ceasa uma determinada vez, agora, muito antes dele morrer, né? E de repente o telefone toca, quando eu olho, irmão Josué, aqui é o cantor Eliezer. Olha, irmão, eu muito tempo queria falar com vocês, irmão Josué. Olha, o Ailton proibiu que minhas canções, meus hinos, a minha voz fosse veiculada nas rádios e na televisão. Irmão, isso é uma maldade muito grande. Um patrimônio da família Rosa, aqui do estado de Pernambuco. Morreu, dormiu no Senhor, esquecido por essa igreja. Irmãos, esse homem é ungido? Esse homem é consagrado? Esse homem é santo? Não, isso é um impostor, isso é um falso profeta. Uma terceira pessoa que eu queria falar, que está esquecido dentro das igrejas evangélicas da Assembleia de Deus, é o pastor Severino do Ramo. Todos eles vão aparecer aí. O pastor Severino do Ramo foi missionário na Argentina. Desenvolveu um grande e belo trabalho lá, respeitado lá e volta aqui e é respeitado também. E de tal forma que ele começa a fazer um trabalho aqui, principalmente na Secretaria de Missões, e desperta o ciúme de quem? De Ailton José Alves. Porque se alguém brilhar mais do que ele, se ele pelo menos percebeu, pensar, ele simplesmente escanteia, chuta, enquanto ele não execrar, não expulsar essa pessoa, ele não sossega. Foi o que ele fez com o pastor Severino do Ramo, missionário. Como ele se gaba que foi missionário na Argentina, o pastor Severino do Ramo, a sua esposa, e diga mais, viu, irmãos? Olha, eu estou falando desses homens, mas veja que prejuízo para essa igreja. Acompanha as suas esposas, seus filhos, seus netos, todos levando essa mágoa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus na administração de Ailton José Alves. Então, irmãos, a situação é essa, é complicada. Não quero falar aqui do pastor Hélio Ribeiro, do pastor Elmir Ribeiro também que saíram, do pastor Jonathan Júnior, porque vocês estão vendo aí a situação. De tal sorte, irmãos, esses obreiros que ele consagrou não conhecem um terço, ou 10%, aliás, da história, da vida de consagração, de devoção, de submissão, de humildade, de querer trabalhar, vontade de fazer aqui no Ministério de Pernambuco, de todos esses homens. Por quê? O Ailton José Alves, como ele falou, pisa no pescoço e separa a cabeça do tronco e joga lá para fora. Você lembra-se de Almeida? Você lembra de Dário? Eu vou fazer até aqui um trabalho. Então esses homens eram homens de peso na Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui de Pernambuco. Tinha o Ademes, tinha... e muitos outros. O Severino Fernandes, a quem eu tanto gostava e honrava, mas ultimamente dormiu no Senhor Jesus, ele se dobrou perante essa tirania, todos eles. E aí, morreram muitos, nada fizeram, poderiam ter feito muito, porque Ailton José Alves também vai morrer, e vai morrer e deixar essa pecha nessa igreja quando os que morreram anteriormente dele, que tinham responsabilidade, deveriam ter freado essa disposição satânica que ele tem para dividir a igreja de Deus e dizendo que quem sai é que está dividindo.
eu tenho uma memória não muito grande, mas conheço muito a respeito das Assembleias de Deus aqui, porque até passei 16 anos fora, vocês devem saber, por motivo de trabalho. Saí aqui em 1989, na gestão de José Leôncio da Silva, voltei em 2004, na gestão de Ailton José Alves, fiquei no Templo Central, mas nunca me adaptei plenamente, porque eu via que existia algo que incomodava Ailton, incomodava Judite, incomodava Ailton Júnior, quando esses homens estavam fazendo uso das oportunidades. E hoje, ele reina absoluto, com a omissão, a conivência, a idolatria, e eu não posso dizer, e a babação de todos esses obreiros neófitos. Josué não vai se calar jamais. Vou denunciar, vou criticar e vou condenar. Goste quem gostar, porque assim também como o pastor Abner, doutor Abiezer, que hoje é filho, né, do pastor José Amaro e hoje é advogado lá no Rio de Janeiro, foram apresentados como eu fui também nos primeiros dias de vida. E quem participou dessa igreja, uma igreja limpa, transparente, abençoada, poderia ter seus problemas, mas que se resolvia lá internamente. Mas hoje, esse homem processa, é investigado pela Delegacia de Combate e Repressão ao Crime Organizado. Veja só que pastor a igreja tem. É investigado pelo Ministério Público, é investigado pelo Ministério Público Eleitoral, é investigado pela Polícia Federal, o seu nome está envolvido em rachadinha, tem levado vergonhosamente o nome das Assembleias de Deus para os tribunais até segunda instância e vai até para o Superior Tribunal de Justiça e, quiçá, o Supremo Tribunal Federal. Que maldade, que satanismo, que obra das trevas levadas a efeito pelo canal chamado Ailton José Alves e todos aqueles que o apoiam. Então a realidade é essa, irmão. Josué não vai se calar jamais e vai continuar falando e dizer para vocês, obreiros neófitos, repetindo, vocês não sabem da missa um terço, como dizem os antigos. Vocês ficam aí, olha, só porque quando vai usar o microfone, sentar no púlpito, se abaixa tanto, me desculpa a expressão, irmão, é muita indignação, que o fundo aparece, de tanta babação. Eu, sendo vocês, eu tinha vergonha de sentar-se à mesa com minha mulher e meus filhos, porque isso fere a dignidade de quem pratica e dos seus descendentes. Que Deus em Cristo a todos abençoe.